Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como que o marketing surgiu, né? Qual que é um pouquinho a história do marketing, né? Eu tenho certeza que todos vocês têm noção sobre isso, porque é conteúdo básico, né, das disciplinas de marketing 1 e marketing 2, né, 3, 3, 4, a respeito da evolução, né, da história mesmo de como que tudo começou, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, mas vocês podem ir me ajudando aí se lembrarem de coisas também, tá? Olha só, uma grande questão, né, que a gente está falando em termos de evolução do marketing envolve a influência do consumidor, que é cada vez maior, tá? E eu vou chegar lá. Mas, basicamente, se a gente for pensar, aqui eu tenho dados, essa figura, né? Ela é baseada no Blackwell, que é um livro de comportamento consumidor, e ele está colocando aqui o contexto americano e o contexto europeu, tá? E é importante lembrar, gente, que a base do marketing é toda de teoria, principalmente norte-americano, né? De autores dos Estados Unidos. O Philip Kotler, que inclusive é vivo até hoje, é um deles, né? Que é um autor referência na área, enfim, já publicou vários livros, ele foi fazendo, né, uma série de publicações e tenta ir acompanhando também o mercado, né? Tem também o Porter, né, que também tem um papel aí super relevante nessa parte de marketing estratégico, então vocês já devem ter estudado coisas sobre o Porter, né? E tem, né, claro, outras vieses, outras vertentes que são mais europeias, que vão para um lado mais filosófico, que vai para a ideia de cultura de consumo. Essa sim é um pouco mais baseada em filósofos, né, europeus, principalmente, e é uma área, uma perspectiva até um pouco mais crítica do marketing. Mas em termos do que a gente normalmente aprende, que a gente fala manuais de marketing mesmo, a base é muito americana, né? Então, não é à toa que o americano é uma potência econômica no sentido de estimular consumo, tá? Eles têm realmente esse domínio, essa questão, eu diria até cultural, de se comprar mesmo muito, de ter uma questão de quantidade, né? Enquanto que na Europa se pensa um pouco mais em qualidade, né, dos produtos, tá? Por que eu estou falando isso, né? Eu tive experiência tanto nos dois continentes, eu fiz intercâmbio, e para mim era muito nítido, assim, eu trabalhei num cassino nos Estados Unidos, a ideia da galera era ganhar dinheiro mesmo, no contexto que eu estava, mas o que existia era basicamente essa ideia de ter sempre promoções de venda no sentido de estimular o consumo. Então, eu lembro muito bem McDonald's, gente, em que você chegava, né, fazia o seu pedido, tinha o dólar menu, ou seja, tinha dia que eu comprava um Big Mac por $1, né, ou uma salada, ou um parfait, que é tipo um iogurte com algumas coisas uma calda de morango, umas coisas assim. Mas eu lembro que tinha várias coisas do dólar menu e esse dólar menu mudava de acordo com o dia, né? Então tinha o dia do sanduíche. E eu lembro que às vezes era assim, com mais $1 você tem refil grátis de refrigerante, por mais $1 você troca sua batata frita média por gigante, sabe? E são coisas que se a gente parar para pensar, não precisava, sabe? Mas eles realmente tinham tem, né, uma estrutura no sentido de fazer você consumir mais. Então, embalagens era uma coisa surreal mesmo, de ter um pack para viagem, até algo tamanho família. Eles têm normalmente nos supermercados, assim, sei lá, leite tamanho família, né? Aqui a gente costuma ter 1 litro de leite, lá já é outra forma de sistema de medição, né? E então já costuma ser 1 galão de leite, que já é tipo mais que o dobro do nosso 1 litro. E costuma ter tudo tamanho família, é um negócio assim, até assustador,
tá? Então, isso perdura e, como a gente tem muita influência dos Estados Unidos, o que acontece, na verdade, é que a gente tem muito dessa cultura de consumo até exagerada, né, de ter muitas coisas, né, então eu tenho muitas peças de roupas, mas peças baratas, da moda, então tem até uma ideia um pouco do descarte, que no Brasil ainda é um pouco melhor que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem o dia que você coloca o lixo na rua, então as pessoas, quando uma coisa está estragada, elas não consertam, né? Se uma blusa, sei lá, rasgou, eles não consertam o furo, não mandam costurar, eles compram outra, jogam aquela fora. Mesma coisa serve para eletrônicos, para itens de casa, né? Eletrodomésticos e também sofá e tal. Então, eu lembro que quando eu fiz intercâmbio, a gente morava de república e tal, eu lembro que não tinha nem mesa em casa. Mas sofá, cadeira de praia, um monte de coisa a gente conseguia era na rua e levava para casa na alta, porque toda quinta à noite, eu acho que era o dia do lixo, que as pessoas colocavam lixo do lado de fora, e tinha de tudo, micro-ondas, enfim, muita coisa mesmo. Então, essa ideia de consertar coisas não existe, né? Da mesma forma que o brasileiro também tem uma coisa que é muito única, que é de parcelamento, né? Então, a gente, essa compra parcelada, por causa da nossa condição econômica, a mesma coisa, essa ideia de consertar as coisas, né, do jeitinho brasileiro, de se virar, justamente porque a gente não tem uma condição econômica tão favorável no sentido de poder simplesmente descartar as coisas e comprar outra no lugar, né? E isso faz com que, então, a gente tenha que se virar. Então, veja só, já estou contando um monte de coisa aqui para vocês que tem a ver com aspectos culturais e também sobre essa evolução da forma como a gente consome e de como que essa cultura, essa sociedade também interfere na nossa forma de consumir, na nossa forma de tomar decisões, tá? Até agora tudo claro, gente? Então, deixa eu só recontar isso aqui um pouquinho para vocês, né? O que acontecia? E aí eu vou tentar contar mais um contexto um pouco brasileiro, né? Porque olha só, a gente está falando de uma Europa em que ainda era, no Brasil estava sendo descoberto, né? Então, no Brasil, olha só, aqui na Europa de 1560 até 1750 e nos Estados Unidos 1750, que é uma época em que quando existiam muitos produtos artesanais, uns produtos manuais, feitos manualmente, né? Então, se a gente pensar lá no Brasil, né, 1500 a gente estava sendo descoberto, né? Então, isso aqui ainda é um pouco tardio, né? Um marco que existe, assim, em termos de mudanças no Brasil, né, mudanças culturais severas, né, e até essa história de ter universidades, por exemplo, educação, de também até artefatos, né, de fora que faziam muito sucesso, é a ideia da família real vindo para o Brasil, né, que foi em 1808, né, ou seja, já está aqui por aqui, ó, mais ou menos nessa época aqui, porque a família real era referência, né, então era referência de nobreza, de luxo, né, enfim, era uma grande influência de consumo brasileiro. Então, desde roupas até, enfim, decoração, enfim, a forma de se portar, questões éticas eram muito espelhadas em como que a família real, né, se comportava aqui, né? E aí, inclusive, né, na novela estão retratando um pouco essa época, né, de como que eram feitas essas decisões, né, na época do Brasil. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o luxuoso, o bonito, e parte disso perdura para a nossa cultura até hoje, era o que era de fora, né? Então, o bonito era ter louça francesa, azulejos portugueses, né? A comida também era comida baseada, né, nessa culinária de fora, e não na dos escravos,
né? Que hoje a gente sabe que já está aí, não da dos índios, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta, porque moldou um pouco a nossa sociedade, né? E quem nós somos hoje. Mas, basicamente, gente, naquela época, né, pensando em 1800, o que que acontecia? Vamos supor que eu sou de uma família abastada. Eu até sou mesmo, viu? Eu sou da família do Barão de Cocais. Vocês acreditam nisso? Que é a família Pinto Coelho, né? Eu brinco que minha mãe foi muito caridosa, não deixou colocar esse segundo sobrenome, eu fiquei só com Coelho mesmo, né? Foi melhor para mim. Mas essa ideia do Barão de Cocais, ele foi uma pessoa que viveu ali na cidade de Barão de Cocais, muito influente também, né, da aristocracia. Ele tinha essa história de conseguir extrair ouro e conseguiu muito ouro na região, muito ouro, né? Mas o que, que aconteceu com o ouro do barão? E aí eu não perdurei a nobreza do barão de Cocais e sua família, né? O ouro foi todo mandado para a Inglaterra, ele não mandou para Portugal, sabe-se lá por quê. Teve disputas e tudo mais, mas ninguém da família do Barão de Cocais ficou com o ouro do Barão de Cocais. Então, vamos supor que eu sou lá da família do Barão de Cocais e eu gosto muito de viajar, que também é verdade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou encomendar uma mala, tá? Bem, era bem isso que existia, né? Eu tinha que correr atrás, né, de alguém que sabia trabalhar com couro ou com tecido no máximo, mas o que era o chique na época era couro. E aí eu pedia para aquele artesão fazer aquela mala para mim, né, personalizada, caríssima e tudo mais. E o prazo de entrega era horroroso, não tinha dessa de ir na lojinha e comprar uma mala igual é hoje, né? A mesma coisa poderia acontecer se eu quisesse roupas específicas, né? Que eu queria alguma coisa muito elegante para eu viajar. Então, eu tinha que ir num alfaiate ou numa costureira para fazer todas as medições, escolher tecidos, ou cores, ver o que estava em alta na época, para fazer coisas sobre medida. Ou seja, era tudo muito artesanal, né? Só que o que que acontece, gente? Aí, até para vocês pensarem, né, aqui no contexto brasileiro, o que que se utilizava, então, para melhorar um pouco o poder de produção, por exemplo? Nos engenhos, a gente sempre viu aquelas figurinhas com os bois, não foi? Né? Então, eram animais, essa ideia de X cavalos que a gente tem até hoje nos carros, era esse o contexto mesmo. A gente utilizava animais para fazer extração lá de açúcar, né, da cana-de-açúcar, extração de ouro também não tinha maquinário, era no máximo animais, era coisa muito manuais, né? E até isso também é uma coisa que é interessante. Até hoje o Brasil é reconhecido por itens mais primários, né? A gente vende mais commodity, né? A gente não é bom, por exemplo, ainda nessa parte de tecnologia, né? A gente não tem produtos que tenham muito valor agregado. A maior parte das nossas exportações são de coisas como gado, né? A parte rural, agricultura, então soja, esse tipo de coisa, grãos em geral. Então, são commodities, são coisas que não têm grande valor agregado. Até hoje somos assim, naquela época também era um pouco isso, só que a gente tinha essa dificuldade da forma de produzir. E hoje a gente já tem um contexto novo, né, em que o que aconteceu? Um marco, né, a gente vai ver isso um pouquinho aqui para frente também, um marco muito importante nessa era, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para o Brasil, foi a invenção da máquina a vapor, né? Então, quando eu tenho a máquina a vapor e depois também quando tenho eletricidade, as coisas começam a mudar muito, né? Porque antes eu tinha que produzir durante o dia porque eu não tinha luz, né? Antes eu tinha que produzir com animais porque eu não tinha uma força tão grande como as máquinas, né, têm hoje. Então, isso começa a fazer uma mudança muito séria, essa transição mesmo, né, muito grande no mercado como um todo. Então, é uma mudança, é um marco importante quando a gente vai pensar aí até em termos de marketing.
E aí, dando um exemplo para vocês, que é pertinente, se a gente for pensar nessa ideia de produção em massa, em que eu tenho certeza também que vocês conhecem o Ford, qual que era a ideia do Ford? Ele até produzia em massa, né, porque ele tinha esse controle sobre todos os processos de produção. Mas o que ele fazia? O cliente podia escolher alguma coisa? Podia escolher até. Você sabe que o Ford tinha vários modelos de carro, ele nomeava todos com letras do alfabeto, né? Então, o Ford que a gente fala é o Ford T, né? Que é aquele que a gente poderia escolher qualquer um, só que tinha que ser preto, não podia ser outra cor. E por que era preto? Porque era a tinta mais barata que existia, né? Então, eu pensava em economizar em volume e nesse processo de produção. Mas ele fez vários outros tipos, desenvolveu vários outros tipos de carro, e cada um ele dava um nome, tá? Nos modelos. Tem modelo F, modelo A, tem uns nomes assim, tá? Tem vários, eu lembro de pelo menos 12 que ele desenvolveu. Só que o que ele realmente enfatizou para produzir foi o Ford T, né? Que é esse preto que a gente vê aí. Inclusive tem em Bichinho, se não me engano, que fica perto de Tiradentes. Vou dar dicas de viagem aqui para vocês, é uma das minhas especialidades. Tem um museu de carros antigos bem interessante, assim, claro que é uma forma mais expositiva, enfim, você não pode ficar lá, dar um rolê no carro, que é o lance da experiência, que a gente vai falar depois. Mas é muito interessante para ver vários carros bem antigos, assim, Fiat, um dos primeiros que tinha, bem legal, assim, em termos de, para quem gosta dessa área de carros, é interessante esse museu. Espero que volte a funcionar rapidamente, mas é perto de São João del Rei, tá? Bem, então, o que a gente está falando, né, gente? Que antes eu tinha uma dificuldade de produzir, né? A partir do momento que eu não tenho mais dificuldade de produzir, que eu consigo produzir em massa, que eu tenho domínio dos meus da minha matéria-prima, dos meus fornecedores, o que acontece? Então eu começo a ter excesso de produto. Então, produzir não é um problema para mim. Eu não tenho que, como consumidor, eu não tenho que esperar mais meses até que a minha roupa fique pronta, até que o meu carro fique pronto. Ele já existe para pronta entrega. Olha só que maravilha, né? Já é o contrário, eu já posso ir lá e já escolher meu carro e ir embora para casa com ele, dirigindo, chiquérrima, né? Já posso pegar minha mala sem ter que esperar, né? Se precisar fazer uma personalização, até fazem, mas eu vou pagar mais por isso, né? Então, o que acontece? Aos poucos, a questão da produção, ela não deixa de ser um problema. E aí eu tenho excesso de produto, né? Isso é muito relevante no marketing, gente, porque no início, nessa época de vendas aí varejista, eu enfatizava em como que eu vou tirar. Então, vamos supor que eu tenho uma loja, eu penso o seguinte: como que eu vou tirar esse tanto de produto da prateleira? Né? Pandemia não vendeu nada, como é que eu faço? Eu não sei se vocês estão reparando, mas tá tudo aí em promoção, né? Tá tudo com X% de desconto, pague 2 e leve 3, é ou não é? Então, são essas ideias de como que eu posso vender mais, como que eu posso tornar o meu produto atraente, né, a ponto de fazer com que as pessoas tenham interesse a respeito daquele produto, de forma que essa venda é totalmente empurrada, tá? Então, eu tenho tal produto, você acha que vai gostar, vai ser bom para a sua vida, então, compre esse produto, tá bom? Bem, é nessa época que vai surgir o marketing, porque eu preciso desenvolver habilidades como vendedor, né? E isso também vai acontecer no Brasil. Para vocês terem ideia, depois eu vou colocar uma loja aí, não sei se vocês vão se lembrar. Para quem foi meu aluno, talvez já tenha ouvido falar nisso que eu já falei, mas provavelmente muitos de vocês nem conheceram essa loja, porque ela era gigante, tá? Parecia assim com as lojas americanas, tá? Eram lojas com vários andares, vários andares. Eu cheguei a conhecer, meu pai me levava.
Tinha de tudo, gente, tinha de tudo, né? Parecida mesmo com essas lojas de departamento que você tem uma parte de casa, uma parte de roupa, uma parte de tudo que você imaginar. Eletrodoméstico, uma parte de CD, que na época não era CD. Mas eu sei que eu ia muito nessa loja, aqui em Belo Horizonte. Competia, assim, com lojas americanas. Só que ela faliu em 1999. Alguém sabe quem que é que eu tô falando? Tem algum? O que acontece? Eu vou contar qual que é a loja daqui a pouquinho. Mas essa loja já tinha uma loja dessa, abriu a primeira loja desse nível no Brasil em 1950. Então já tinha loja varejista desse nível no Rio de Janeiro, né? Em 1950. Mas aí sim, quando essa ideia varejista, aí sim já está mais próximo do desenvolvimento do Brasil. E aí sim a gente já consegue pensar, né, em instituições, em organizações, em empresas que conseguiam trabalhar com esse setor varejista aí mais forte no Brasil nessa época aí de 1970 e 2000. E é por aí, né, mais ou menos nesse contexto aí, que a gente vai pensar em 1960, que começam essas teorias de marketing, tá? Principalmente essas que eu estou falando mais recentes, do Kotler, do Porter, né? Eles começam mais aí, é relativamente recente, né? Quando a gente vai falar de literatura. E agora, o que, que a gente está vendo? Né? Uma influência do consumidor que aumentou muito, principalmente depois dos anos 2000, com o quê? Internet, né? Gente, eu me lembro do meu pai me sentar na sala assim, ó, me colocar em frente. Eu não, a família inteira. E meu pai é do tipo tecnológico, eu já conto isso às vezes quando eu dou aula também. Ele convidou a família inteira para assistir uma fita cassete sobre internet. Sentou todo mundo no sofá e foi explicar o que era www, o que era web. E eu era muito novinha, mas eu lembro que eu fiquei boquiaberta e não tinha a menor noção do que isso ia significar hoje em dia, tá? Então, eu sei o que acontece, né? A gente começa a ter mais voz ativa, isso com rede social, isso com o que está acontecendo agora, né? Da gente ter muito acesso a vendas online, a estar sempre com o celular na mão, né? Faz com que a gente consiga ter um maior poder de influência sobre as marcas. E com isso as marcas começam a ter que se importar com coisas também. Peraí, gente. Com coisas que até então elas não se preocupavam, tá? Por exemplo, né, eu não sei se vocês já viram isso. Eu sei que já teve, por exemplo, ataques a respeito de algumas camisas que o Luciano Huck fez, então tem uma coisa meio que de racismo. Teve também há um tempo atrás, da Animale, que é uma loja, né, bem alto padrão de roupa, que, na verdade, assim, todos os manequins da Animale são negros, né, são da cor preta, tá? E, enfim, aí tem coisas desse tipo que as pessoas começam a questionar, enfim. As marcas acabam tendo que preocupar com a própria mídia que ela vai divulgar, as propagandas que ela vai divulgar. Então, tem polêmicas aí com a Dove, com marcas que são até super reconhecidas, assim, em termos de apoiar os consumidores de alguma forma. Natura também passou por isso agora recentemente. Então, que é a história lá da propaganda a respeito da paternidade com o Tammy Gretchen, né? Então, teve um monte de gente falando sobre isso, repercutiu muito. Então, ou seja, as marcas, elas cada vez mais têm que resolver esses pepinos, tá? E antes isso não era tão comum, tá? Essa ideia, por exemplo, de boicote, pela literatura, a gente teve um primeiro boicote que foi na época, mais ou menos, não aconteceu no Brasil, né? Mas também por volta de 80, tá? Que aconteceu com a Nestlé, porque a Nestlé lançou
aqueles leites em pó materno, sabe? E o que aconteceu, né? Falando que era um maravilhoso, que era muito bom para o neném, que não sei o quê, né? E aí, enfim, todo, né, uma estratégia de marketing por trás para divulgar o produto da Nestlé. Só que hoje a gente sabe que o leite materno é muito melhor do que leite em pó. E o que aconteceu? Gente, teve várias mortes na África, porque as mães queriam dar leite para essas crianças, Nestlé, achando que era a melhor solução para elas. Os próprios leites das mães secavam, né? Elas não tinham condição, porque é caríssimo, né? Você pagar, enfim, uma lata de leite daquela, gente, é R$ 50, né? E então já era caro, né, na época. E começou a ter morte de criança. Vários bebês simplesmente começaram a morrer. E aí eles foram ver, o que estava acontecendo é que as mulheres diluíam, né, o leite na água, e aquilo não era suficiente para a nutrição do bebê, e aí começou a ter várias mortes. Esse foi o primeiro grande caso de boicote que a gente tem notícia, tá? Mostrando aí o poder do consumidor, a gente está falando dessa influência do consumidor, e de como que a gente pode fazer alguma coisa para situações que a gente não considerar éticas, corretas em relação às marcas. A Nestlé foi responsabilizada, né, porque ela não indicou isso propriamente para as mães, e as mães, coitadas, elas simplesmente achavam que estavam fazendo a melhor coisa para os filhos dela, e acabava desencadeando uma série de questões meio absurdas, tá? Então, gente, o que está acontecendo é isso. Primeira questão chave é que como o mundo tem mudado em relação a questões de produtos, e eu sempre falo isso, né, gente? Na minha adolescência eu tinha, sei lá, 6 opções de esmalte da Risqué, né? Inclusive não podia usar a Gabriela, não, porque a Gabriela era vermelha, relacionado, ainda mais na família tradicional mineira, relacionada à prostituta, né? Então não podia. Ok? Então, por favor, meninas e meninos que quiserem também, deem graças a Deus vocês puderem escolher a cor do esmalte que vocês podem, tá? Porque hoje tem milhões de marcas e não tem nada disso. Você pode usar vermelho, pode usar azul, pode usar rosa, pode usar brilhante, fosco, enfim. Ou seja, a gente tem um mundo de opções, né? Antes não, você usava era renda, se você era de família, era renda, no máximo a francesinha, viu? E tinha também um rosinha clarinha ali que dava. Agora o resto não podia, viu, gente? Enfim, podia, né? Mas você ia ouvir as consequências daquilo também. Então, pensem nisso. Hoje em dia a gente tem aí uma infinidade de marcas, uma infinidade de possibilidades, produtos cada vez mais personalizados e um maior poder de influência em relação às marcas, né, e às empresas, tá? Aí, ó, a loja que eu citei mais cedo, alguém conhece? Mesbla. Enorme, gente, é um prédio inteiro da Mesbla, tá? E existiam várias ao redor do Brasil, foi uma das grandes lojas varejistas brasileiras, tá? Tem um link aí, depois eu vou colocar isso lá no PVANet para vocês. Mas aí conseguiu sobreviver quase 50 anos, mas deu ruim, fechou. Sabe o que aconteceu com a Mesbla, gente? Ela teve um problema de marketing, inclusive, né? Ela não conseguiu se adaptar a um contexto que estava mudando e pode ser que continue mudando, né? Porque agora a pandemia é um setor que foi muito atingido, está sendo muito atingido, que são os shoppings. Né? Nessa época a gente teve um boom aí de shopping centers, principalmente em grandes cidades, né? Então, ao invés de eu ir na Mesbla e comprar tudo que eu precisava, eu ia no shopping, e aí, enfim, aquilo virava lazer, ia no cinema, ia comer, e, enfim, tinha possibilidade de escolher dentre de várias opções de várias lojas, né? E isso começou a ser uma competição para a Mesbla, né? Aumentar o número de concorrentes, e ela não conseguiu se adaptar ao mercado e acabou falindo, né? Um conjunto aí de problemas relacionados à gestão que infelizmente levaram à falência dessa gigante aí varejista brasileira.